Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana Kepping, eu sou gerente da área de Compliance LGPD do escritório Pironte Advogados e eu tô aqui hoje para conversar com vocês sobre as políticas que precisam ser elaboradas no âmbito da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então a LGPD ela traz, no seu artigo 50 ali, como uma boa prática, a implementação de um programa de governança em privacidade. E ali num dos incisos ela cita, a elaboração de políticas que vão reger então como é que vai se dar o tratamento de dados. Então aqui para falar com vocês sobre essas políticas, eu selecionei 5 políticas, que são as 5 principais políticas que a gente mais vê a necessidade dessa elaboração, e eu vou explicar para vocês cada uma delas, para que cada uma dessas serve e quais são os elementos que vão compor ali essa política. A primeira delas é a política de privacidade, que é uma política que a gente já viu bastante, Vários sites já têm as políticas de privacidade, as empresas já colocaram em seus sites as políticas de privacidade. Às vezes a gente também tem que dar um checkbox ali concordando com os termos da política de privacidade. Então esse, é um nome que a gente já ouviu bastante. Mas o que é essa política, A política de privacidade nada mais é do que um documento que traz ali a informação de como acontece o tratamento de dados internamente naquela empresa. Então ela tem o objetivo de informar o titular, de trazer para o titular ali como é que aquele tratamento dos seus dados está sendo realizado. Então ela vai trazer as finalidades dos tratamentos, ela vai informar quais são os dados que são coletados, vai informar também quais são as bases legais utilizadas por aquela empresa. Então ela traz ali essa transparência, ela mostra, ela conta para o titular como é que ocorre o tratamento de dados dentro daquela empresa. Então essa é uma política muito importante, que precisa ser elaborada e muito divulgada também, Então por isso que é colocada nos sites, é enviada para os titulares, fica ali, também internamente para todos os colaboradores, Porque ela também vai trazer ali alguns princípios, algumas orientações que norteiam exatamente o tratamento de dados. Uma outra política bastante conhecida que a gente vê bastante, nos sites é a política de cookies. Os cookies eles são arquivos, que os sites colocam no computador do usuário para conseguir identificá-lo. Então, quando a gente está falando, dos cookies que são utilizados, eles podem coletar sim dados pessoais, porque vão servir, para identificar quem é aquele usuário e, por exemplo, você não ter que colocar as suas preferências naquele site todas as vezes, preencher a cada vez que você entra. Isso já fica salvo quando aquele usuário visita o site. Então, a gente está falando aqui que podem ser coletados também dados pessoais. E aí, por isso que essa é uma política também bastante importante no âmbito de um sistema, de um programa de privacidade de dados. Então, aqui, a gente precisa entender exatamente quais são esses cookies, trazer ali informação para aquele usuário, para aquele titular de dados. Olha, aqui nesse site, nós utilizamos os seguintes cookies, eles têm as seguintes finalidades, eles coletam aqui tais informações, também com o objetivo de trazer essa transparência em relação ao tratamento, dessas informações que, muitas vezes vão ser, inclusive, dados pessoais. Uma outra política que eu queria conversar aqui com vocês é a política de segurança da informação, que também é uma política muito importante. A gente sabe que o mundo da segurança da informação é mais abrangente, vai além da proteção de dados pessoais só. Então a gente está falando aqui da proteção, na verdade, de toda a informação, quando a gente está falando da segurança da informação essa que pode ou não ser um dado pessoal, Mas mesmo assim essa é uma política muito importante porque ela engloba também, os dados pessoais. Então ali ela vai estar se preocupando, com as regras dentro daquela empresa, de como são tratadas todas as informações, e isso também está falando no caso de dados pessoais, Então ela é uma política que ela vai além, ela está falando das informações como um todo, mas ela também vai trazer ali alguns princípios, algumas regras, alguns cuidados que vão impactar, sim, o tratamento de dados pessoais. Então essa é uma política que também precisa ser elaborada e precisa estar muito amarrada, precisa estar em consonância com as outras políticas que estão sendo elaboradas no âmbito dessa adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. A quarta política que eu queria conversar aqui com vocês é a política de retenção e descarte. Essa é uma política que também vai ser essencial, nessa adequação à LGPD, porque ela vai trazer os prazos da retenção daquele dado pessoal. Isso é uma mudança de cultura muito grande, porque até ali a lei entrar em vigor, a gente não tinha essa preocupação com os dados, A gente pegava e armazenava muitos dados e aquilo por tempo indeterminado. Mas agora a lei traz que o tratamento de dados ele vai permanecer, ele vai perdurar enquanto nós tivermos uma finalidade. Concluída aquela finalidade, a gente precisa, então, proceder com o descarte desses dados
a não ser que, obviamente, a gente tenha uma obrigação legal, ou a gente precisa cumprir ali com alguma regulação, né? Então a gente vai ter, ok, a gente pode fazer a manutenção desses dados. Mas a regra geral é que, sendo cumprida a finalidade, então a gente precisa excluir esses dados. E agora a gente precisa, então, ter internamente as regras sobre qual vai ser o tempo da retenção daquele dado e qual, né, que vai ser, então, a forma de descarte. Então, por isso que essa política ela é muito importante. É preciso ser feita uma análise, né, de todos os tratamentos que são realizados internamente, entender quais são as finalidades, também fazer uma pesquisa se tem algum prazo, alguma legislação, né, prevista, que traga, aliás, uma previsão sobre aquele prazo, sobre quanto tempo precisa ter a guarda daquelas informações. Então a gente precisa fazer uma pesquisa, né, extensa em relação a todos os tratamentos e se não tem nenhuma legislação aplicável a esses tratamentos que traga ali algum prazo específico, né, de retenção dos dados. E aí então, pensando ali num prazo razoável, né, numa melhor prática, quando a gente não está falando de uma previsão legal, que vai ser então, né, estabelecida internamente para aquela empresa. Então essa é uma política muito importante porque vai pegar e vai trazer, né, ali para os colaboradores internamente por quanto tempo eu vou continuar, né, o tratamento daqueles dados e daí então, após esse prazo, como é que eu vou também realizar a exclusão, né, como é que eu vou realizar o descarte desses dados. E a quinta política que eu queria conversar com vocês aqui é a política de contratação de fornecedores, ou então de compartilhamento de dados com fornecedores. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz essa cadeia de responsabilização em relação ao tratamento de dados. Então, nós temos, né, a figura dos agentes de tratamento, nós temos o controlador, o operador, em algumas situações, né, uma controladoria conjunta ali. Então, a gente, né, agora precisa prestar atenção nesses relacionamentos e nos dados que são transitados, né, em decorrência disso. Então, essa política, ela vai trazer ali as regras, falando, olha, eu como controlador, o que eu espero dos meus operadores? Ou então, se eu estiver numa situação aqui, numa relação, né, de co-controle, como é que vai ficar então essas regras? Aqui, né, por exemplo, o meu co-controlador, ele vai perceber algum incidente, vai perceber algum vazamento de dados pessoais, ele vai precisar me informar em qual prazo, né? Então, essa política ela vai exatamente reger ali como é que vai funcionar essa relação e esse trânsito até, né, dos dados pessoais entre os agentes de tratamento. Então essa é uma política também que é muito importante, né, no momento da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, exatamente porque ela traz luz, né, para essa cadeia de responsabilidade que a nova, né, a LGPD, né, essa nova legislação nos apresenta.